Bom dia a todos. Eu gostaria de começar a aula de hoje. Talvez essa seja a última aula antes da nossa primeira avaliação. E a gente vai trabalhar mais uma vez com dois economistas que, como sempre, estão de lados diferentes do Grande Lago. O Grande Lago é como americanos e ingleses falam a respeito do Oceano Atlântico, que separa dois países. Então, a ideia básica é que essas contribuições foram feitas pelo economista americano Edward Chamberlain, que publicou no fatídico ano de 1933 esse livro aqui, A Teoria da Competição Monopolística. E, basicamente, o Chamberlain ele acabou provocando um verdadeiro terremoto na análise microeconômica, porque ele começou a estudar estruturas de mercado que eram diferentes daquilo que era mais utilizado até então. O que é que utilizava-se? Geralmente, se pensava em competição perfeita. E aí, os clássicos pensavam também em uma estrutura de monopólio, tanto que tanto o Cournot, quanto o Stackelberg, quanto até mesmo o Edworth, trabalharam com modelos de duopólio. Então, duopólio, monopólio e competição perfeita eram principalmente as principais estruturas de mercado que eram utilizadas. E, obviamente, os economistas pensavam em como os preços eram formados, como ocorria esse sistema de formação de preços, de determinação de preços, nessas duas formas diferentes de estrutura de mercado. Uma competição perfeita, que era aquela que os clássicos mais trabalhavam, e outro, um caso extremo, que era o monopólio. Então, os clássicos também consideravam a existência de monopólios, mas pensavam, não, os monopólios não são muito comuns, o sistema mais comum é a concorrência perfeita, então o monopólio sempre foi visto como algo à parte na teoria econômica. Mas aí, quando Chamberlain escreveu esse livro, em 1933, foi o que ele fez? Ele disse, olha, sabe uma coisa? A concorrência perfeita não é a estrutura de mercado mais comum. A estrutura de mercado mais comum é uma estrutura de mercado que ele acabou dando esse nome, competição monopolística. E aí ele foi tentar descrever o que era essa competição monopolística, que tinha características tanto de um sistema de monopólio, como às vezes também tinha características semelhantes a um sistema competitivo. Então, o Chamberlain foi descrever essas características desse novo sistema que ele estava vendo, que para ele era o mais comum, que era o que ocorria com maior frequência. Então, foi o que o Chamberlain fez. Depois a gente vai falar da Joan Robinson, que é a inglesa do outro lado do Atlântico, que também tem uma série de contribuições semelhantes às contribuições do Chamberlain. Certo? Bem, então Chamberlain disse, olha, o que é a concorrência monopolística? Primeiro, há algumas diferenças da concorrência monopolística para o mercado competitivo. Na concorrência perfeita, que a gente também chama de mercado competitivo, os produtos são homogêneos. O que é que significa essa homogeneidade do produto? Pense, por exemplo, em água. A ideia é que a água é igual em qualquer lugar do mundo. Pense em ouro. O ouro é igual. Petróleo ou minério de ferro são produtos homogêneos. Eles são iguais em qualquer lugar do mundo. Claro, se você for falar com um químico, um especialista em engenharia do petróleo, ele vai dizer que o petróleo tem características diferentes, dependendo do petróleo é extraído e tal. Mas, para os economistas, o que acontece? Você tira o petróleo da terra, tem que refinar esse petróleo, e aí a ideia é que faz gasolina, faz óleo diesel, então a ideia é que esses bens são homogêneos.
O que o Chamberlain começou a pensar? Pensar em produtos diferenciados. Em 1933, já existia uma indústria, que era uma indústria que surgiu graças às invenções no final do século XIX, que era a indústria automobilística. Né? O que a indústria automobilística faz? Você pode muito bem dizer que automóveis têm o objetivo de levar as pessoas do ponto A para o ponto B. Pronto, está aqui o ponto A, aqui o ponto B, e aí o automóvel tem essa função, transportar as pessoas do ponto A para o ponto B. Muito bem. O que a indústria automobilística faz? A indústria automobilística pega um carro que, paradoxalmente, está muito ligado a esse ano, né? 1933, Ferdinand Porsche desenhou para a Volkswagen o Fusca nesse ano, que se tornou um grande fenômeno mundial. Né? E aí, do outro lado dos Alpes, havia uma fábrica de automóveis italiana chamada Ferrari, que desenhava, alguns anos depois disso, carros muito velozes. Alguém pode dizer, tanto o Fusca quanto uma Ferrari levam a pessoa do ponto A para o ponto B. O que o Chamberlain diz? Não é possível a gente classificar um Fusca e uma Ferrari como produtos homogêneos. Né? São produtos diferenciados. Por serem diferenciados, algumas pessoas vão se dispor a ir do ponto A para o ponto B pagando R$1 milhão, porque querem fazer isso numa Ferrari. Outras pessoas vão comprar um Fusquinha para se deslocar do ponto A para o ponto B. Então, a ideia básica é que o Chamberlain, na década de 30, já começou a vislumbrar uma série de mercados onde os produtos não eram homogêneos, eram diferenciados. Né? Muito bem. Essa, portanto, é a primeira característica desse modelo de concorrência monopolística. A segunda característica é uma curva de demanda negativamente inclinada. Você pode dizer, bem, a gente está acostumado a ver uma curva de demanda negativamente inclinada, não é? Afinal, como é que a gente vê a demanda no mercado? A gente vê dessa forma, está aqui, ó, demanda. Demanda é assim. Essa é uma curva de demanda. Eu tenho uma outra curva de demanda aqui, que eu estou chamando de D', que também tem as características, ó, as duas são negativamente inclinadas. Só que, no mercado competitivo, como é a curva de demanda? A empresa individual olha uma curva de demanda assim. No mercado competitivo, a curva de demanda no mercado competitivo é assim. Demanda do mercado competitivo, ou demanda da competição perfeita. Ela é dessa forma, ela é uma curva horizontal. Então, como na concorrência perfeita a curva de demanda é horizontal, o fato que, perdão, na concorrência monopolística a curva de demanda ser negativamente inclinada era algo visto pelo Chamberlain como algo diferente, né? Onde é que a gente via a curva de demanda negativamente inclinada? A gente via isso quando a gente agregava, né, a demanda por todas as empresas. Para empresa individual, a demanda é horizontal. Muito bem. Qual característica a gente tem numa concorrência perfeita? A livre entrada de novas empresas nesse setor. Ao contrário do monopólio. O que acontece no monopólio? No monopólio não há entrada de nenhuma empresa. Né? No duopólio, quando a gente tem uma empresa, só pode haver a entrada de uma segunda empresa. Né? No duopólio, a gente só tem duas empresas, não pode haver entrada de uma terceira empresa, por exemplo. Né? Então, esse aspecto é o aspecto onde o modelo de concorrência monopolística é igual ao modelo de concorrência perfeita, porque há livre entrada e saída das empresas desse setor. No monopólio e no oligopólio não é possível. Né? Outra característica da concorrência perfeita é o fato de que, na concorrência perfeita,
ao tentar maximizar lucros, as empresas descobrem que o preço tem que ser igual ao custo marginal e também igual à receita marginal. Na concorrência monopolística, não. O que acontece na concorrência monopolística? Na concorrência monopolística, o preço é formado de forma semelhante ao monopólio. Ou seja, o preço ele é maior do que a receita marginal, que por sua vez é igual ao custo marginal, portanto o preço é maior do que o custo marginal. Preço sendo maior do que o custo marginal é uma característica de quê? Monopólio. Né? Então aqui, está em vermelho o que for monopólio, está em azul o que for concorrência perfeita. Né? Então, o número 3, no número 3, a concorrência monopolística se iguala à concorrência perfeita. No número 4, a concorrência monopolística se aproxima do monopólio. E no número 5, o que é que está acontecendo? Mais uma vez, a gente tem um custo médio sendo parecido com o que ocorre no monopólio e diferente do que ocorre na concorrência perfeita. Na concorrência perfeita, o custo médio é o tamanho ótimo da empresa. O tamanho ótimo da empresa num modelo de concorrência perfeita é quando o custo médio é mínimo. No monopólio e na concorrência monopolística, a empresa vai praticar uma produção onde o custo médio é maior do que o custo médio mínimo. E isso já gera, como consequência, o número 6, que é o quê? Capacidade ociosa. O que é a capacidade ociosa? Que é outra característica também do sistema de monopólio. Ou seja, o que é que a empresa monopolista faz? Ela olha para a demanda do mercado e pensa: a demanda do mercado nesse estado, nessa cidade, nesse país é 30 mil automóveis por ano. Toda a população desse estado, dessa cidade, desse país vai consumir no máximo 30 mil automóveis por ano. O que é que eu vou fazer? Vou montar uma fábrica para produzir 30 mil automóveis por ano, né? Não. Vou montar uma fábrica para produzir 35 mil, 40, 45 mil automóveis por ano. Por quê? Eu, intencionalmente, estruturo a fábrica para ter capacidade produtiva em excesso, que é exatamente uma forma de evitar que algum concorrente entre nesse mercado. Esse concorrente pensa: essa fábrica da empresa monopolista é capaz de produzir 30 mil automóveis por ano, mas eu acho que daqui a alguns anos a demanda vai aumentar para 40 mil, então eu vou montar uma fábrica para produzir 10 mil. Já que a empresa monopolista só vai conseguir produzir 30 mil, quando houver demanda além da 30 mil, eu vou produzir a demanda restante. Aí o que a empresa monopolista faz? Ao invés de montar uma fábrica para produzir só 30 mil, que é a demanda do mercado hoje, o que ela faz? Ela monta uma fábrica para produzir 45 mil. Por quê? Se de repente a demanda aumentar, ela impede que outras empresas entrem nesse mercado para ocupar a vaga dessa demanda a mais. Né? Obviamente, se o mercado é 30 mil e você monta uma fábrica de 40 mil e acaba tendo capacidade produtiva em excesso, significa o quê? A demanda do mercado é 30 mil, as pessoas vão comprar 30 mil. Só que o seu custo equivale a uma capacidade produtiva de 40 mil. Isso significa o quê? Havendo ineficiência no processo produtivo. Na concorrência perfeita, não há ineficiência no processo produtivo. Na concorrência perfeita, se você pegar todas as fábricas, tudo junto, todas as fábricas juntas vão produzir exatamente os 30 mil, que é o quê? Aquilo que a demanda do mercado deseja. O que acontece se mais fábricas surgirem para produzir 40 mil? As fábricas que produziam esses 10 mil a mais vão quebrar, vão sair do mercado e vai ficar só 30 mil. Então, a ideia é o quê? Na concorrência perfeita, a alocação de recursos é eficiente. Já na concorrência monopolística, é ineficiente. Né? Então,
A ideia básica é que a concorrência monopolística tem alguns aspectos parecidos com a concorrência perfeita, como, por exemplo, a livre entrada de novas empresas, e tem outros aspectos parecidos com o monopólio, né? Muito bem. Como é que isso funciona, então? Basicamente, o Chamberlain fez algo mais ou menos assim, né? A gente tem... Primeiro vamos pegar essa demanda rosa, né? Essa demanda de mercado rosa, certo? A empresa se depara com demanda de mercado, o que é que ela faz? Se deparando com demanda de mercado, ela desenha uma curva de receita marginal desse tipo aqui, né? E aí o que acontece? Desenhando a curva de receita marginal, ela vai olhar onde é que está o custo marginal. Onde é que é o custo marginal? Está aqui o custo marginal. Certo? O custo marginal está aqui. E aí o que é que ela faz? Qual é o processo de maximização de lucros em um mercado competitivo? O mercado competitivo é preço igual a receita marginal igual a custo marginal. Esse é o processo de maximização de lucros em um mercado competitivo. Certo? Muito bem. Só que essa estrutura de mercado não é competitiva. A gente chama o quê? Concorrência monopolística. Como é o processo, então, numa concorrência monopolística? Numa concorrência monopolística, a gente já viu, olha aqui, o preço é acima do custo marginal, né? O preço é maior do que a receita marginal, acima do custo marginal. Então, o preço maior do que a receita marginal, que por sua vez é igual ao custo marginal. Então, o que a gente tem? A gente tem algo assim, né? No mercado competitivo, o preço é maior. Então, se está havendo essa igualdade entre receita marginal e custo marginal aqui, no ponto B, o que a empresa deve fazer? Será que deve cobrar esse preço aqui? Onde receita marginal é igual a custo marginal? Não, se isso fosse, ela cobraria se a empresa tivesse no mercado competitivo. Ela não está no mercado competitivo, ela está em qual mercado? Aqui, ó. O preço então vai ser maior do que isso. O que é que ela vai fazer? Ela vai simplesmente pegar e ver aonde essa quantidade B, se for a quantidade que maximiza o lucro, porque é a quantidade onde a receita marginal é igual ao custo marginal, ela vai pensar o quê? Nessa quantidade B, se eu for produzir essa quantidade B, quanto é que o mercado vai demandar? Aí, para saber isso, ela vai lá e bate na curva de demanda, no ponto N. O que está acontecendo no ponto N? O ponto N é o ponto que me diz qual o preço que eu devo cobrar se eu produzir a quantidade B. Se eu produzir a quantidade B, o que acontece? O preço que o mercado vai pagar vai ser esse aqui. Né? Esse é o preço que o mercado vai pagar caso a escolha de produção seja B. Então, esse é o preço que a concorrência monopolística vai cobrar. Aqui eu estou chamando isso de M, né? Que é o preço que é maior do que a receita marginal e o custo marginal. Onde a receita marginal é o custo marginal? Aqui embaixo. Receita marginal e custo marginal são aqui embaixo. Então, qual é o preço que está sendo cobrado? É esse preço aqui, equivalente ao ponto M. Né? Então, o que é MN? É o preço que está sendo cobrado ao produzir a quantidade B. E aí você vai dizer, sim, e se a demanda fosse diferente? Se ao invés da demanda
ser essa aqui, rosa, se a demanda fosse essa aqui, sei lá, laranja. Opa. Vamos pegar na demanda laranja aqui. O que acontece se a demanda fosse aqui, laranja? Se a demanda fosse laranja, a gente ia ver onde era que essa demanda laranja ia se encontrar com a receita. Uma demanda laranja vai gerar essa receita marginal, que tem o dobro da declividade da demanda, aqui nesse ponto. Então, onde é que essa demanda laranja vai gerar a receita marginal de que tipo? Aqui. Então, esse ponto é um ponto onde a receita marginal iguala o custo marginal. Como a demanda é menor, o que eu tenho? Eu tenho uma igualdade entre receita marginal e custo marginal menor, né? Seria aqui nesse ponto. Então, A seria o quê? A quantidade que seria produzido caso eu tivesse outra demanda, essa demanda laranja aqui. Então, seria no ponto A. E esse seria o preço cobrado? Se a empresa tivesse uma concorrência perfeita, talvez sim. Né? Preço igual a custo marginal igual a receita marginal. Mas ela não está. Ela está aonde? Ela está na concorrência monopolística. Então, se a concorrência monopolística resolve produzir a quantidade A, então essa concorrência monopolística vai fazer o quê? Vai lá em cima, na curva de demanda, que é no ponto R. E aí o que acontece no ponto R? No ponto R, vai estar acontecendo isso aqui, ó. A empresa, numa concorrência monopolística, vai igualar seu preço a quê? Vai igualar seu preço a custo marginal igual a receita marginal, só que o preço é maior. O preço aqui é o quê? Equivalente a R, né? Então, vai ser essa reta aqui, equivalente a R. Então, o que foi que aconteceu quando a curva de demanda caiu de D para D'? O que aconteceu é que a concorrência monopolística mostrou que houve uma queda na quantidade produzida, né? Ou seja, ela, como em concorrência monopolística existe a possibilidade de produzir mais, já que a empresa tem capacidade ociosa, ela produziu mais? Não, muito pelo contrário. Ela não foi produzir C, ela caiu a quantidade de A, de B para A. O que faria com que a empresa produzisse C? Como isso poderia acontecer? O que está acontecendo em C? Vamos ver aqui. Em C, o que eu tenho? Em C, eu tenho o custo marginal bem aqui, ó. O que esse custo marginal aqui está me dizendo? O custo marginal está cortando o quê? Está cortando a curva de custo médio no seu ponto de mínimo. O que isso significa? Curva de custo médio no seu ponto de mínimo. Vou botar a curva de custo médio de outra cor, talvez amarelo. O que é que significa curva de custo médio no seu ponto de mínimo? Significa exatamente isso aqui, né? Que é exatamente a curva de demanda de um mercado em concorrência perfeita, né? Em concorrência perfeita, esse seria o ponto de equilíbrio. Ou seja, esse seria o preço, L, seria o preço de equilíbrio em concorrência perfeita. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Em concorrência perfeita, a produção seria C, todas as empresas juntas estavam produzindo C e o preço seria esse aqui, igual ao custo marginal igual à receita marginal. Em concorrência monopolística, o preço ou vai ser esse aqui, que é maior, né? Ou vai ser ainda maior, dependendo da curva de demanda, né?
Numa concorrência perfeita, o que importa? A produção ótima é o ponto onde a curva de custo marginal corta a curva de custo médio. Numa concorrência, e aí a demanda da firma individual vai ser aqui e ela vai produzir C. Num sistema de concorrência monopolística, a empresa vai olhar a demanda de mercado, que pode ser o D ou D', e aí, dependendo de onde for, ela vai produzir o B ou A. Ela sempre vai produzir, em concorrência monopolística, menos do que em concorrência perfeita. Por quê? Por causa dessas características, né? Há uma ineficiência alocativa na concorrência monopolística. Ela tem capacidade ociosa permanente. Por isso que ela sempre vai produzir menos do que seria produzido em concorrência perfeita. Em concorrência perfeita seria produzido C. Em concorrência monopolística, a gente olha para a demanda e descobre que vai ser produzido ou A ou B. Então, isso que o Chamberlain descobriu é algo fenomenal, né? É algo fabuloso. Teve um economista italiano, Piero Sraffa, que ele influenciou muito a ideia do Chamberlain. E o que está acontecendo aqui? Nessa curva aqui, de custo médio, existe um período onde a curva tem uma queda do custo médio, atinge um ponto de mínimo aqui, que é onde a concorrência perfeita produz, e depois começa a subir, né? Essa curva de custo médio com essas características fizeram o Piero Sraffa criar um modelo chamado monopólio natural. Monopólio natural é o quê? É um modelo onde as empresas produzem nessa faixa aqui, à esquerda da quantidade ótima. E o que seria o monopólio natural? Algo mais ou menos assim. A gente tem essa queda nos custos quando a empresa está se aproximando do ótimo, né? O que está acontecendo? Essa parte que eu desenhei em azul é os custos médios caindo, né? E o que acontece se a gente desenhar uma outra parte, que eu vou desenhar em vermelho, que é essa parte aqui. O que está acontecendo em vermelho? Vermelho, os custos médios estão subindo, né? Então, a empresa, em monopólio natural, ela está nessa parte azul. O que está acontecendo nessa parte azul? A ideia básica é o quê? A ineficiência na alocação de recursos. Por quê? Porque o custo médio, na parte azul, ele é o quê? Maior do que o custo médio mínimo. Na parte azul, o que está acontecendo? O custo médio é maior do que o custo médio mínimo. É só a gente ver aqui, ó. O que está acontecendo com o custo médio aqui? O que é esse custo médio aqui? Deixa eu vou chamar aqui de C. C1. O que está acontecendo em C1? Em C1 eu tenho associado a C1 essa quantidade aqui que eu vou chamar de Q1. Se eu produzir Q1, o custo vai ter que ser C1. Então, para a empresa ter lucro, o preço vai ter que ser maior ou igual a C1, né? Que é o custo, essa é a curva de custo. O que acontece se a empresa aumentar a sua produção para, vou chamar aqui de Q2, uma outra cor. O que está acontecendo em Q2? C2, a quantidade que a empresa Q2 está. A empresa está produzindo quando ela. C2 é o custo que a empresa está incorrendo quando ela produz Q2. O que foi que aconteceu aqui? Houve um aumento na quantidade produzida e isso gerou uma queda
dos custos. Então, o que foi que o Sraffa pensou quando falou nisso? Ele disse, olha, há mercados que se deparam com essa característica aqui. Deixa eu ver aqui. Que característica tem esse mercado aqui? Se a gente só tiver à esquerda do ponto ótimo, qual vai ser o ponto ótimo? O ponto ótimo vai ser aqui, onde o custo médio é mínimo. Vou botar o ponto ótimo de laranja. Esse vai ser o ponto ótimo. Vou botar isso aqui, Q estrela. Q estrela é o ponto ótimo. Mas imagine que a empresa esteja no mercado onde a empresa nunca atinge Q estrela. O que é que está acontecendo aqui? E aí ele desenhou uma curva de custo marginal com as seguintes características. Ó. O custo marginal ela vai fazer isso aqui, né? Ela vai cortar a curva de custo médio do ponto ótimo. Só que o que acontece se eu tiver sempre à esquerda? Se eu tiver sempre à esquerda de Q estrela? Se eu tiver sempre à esquerda de Q estrela, significa que eu nunca vou atingir Q estrela. Né? Nunca vou atingir esse ponto aqui. E seria que ponto esse aqui? Tá, mais uma vez de outra cor. Ou será que eu ponho dessa cor mesmo? Aqui seria o custo médio. O que é o custo médio mínimo? Deixa eu botar a cor que eu uso aqui. A cor que vai. Isso aqui. Pronto. O que é o custo médio mínimo? E aqui, o que é que eu tenho? Aqui eu tenho... Vou botar aqui. Custo marginal. O que o custo marginal está me dizendo? O custo marginal está me dizendo mais ou menos o seguinte. Opa. Ah, não. Meti um erro. Vamos lá. Custo marginal vai ser isso. Eu nunca vou chegar aqui à estrela. Como nunca vou chegar aqui à estrela, o que é que eu tenho? Sempre o custo marginal está abaixo do custo médio. O que é que significa? Sempre o custo marginal está abaixo do custo médio. Significa que eu sempre vou ter algum tipo de preço que vai ser maior do que o custo médio mínimo. Né? Vai ser sempre maior do que esse custo médio mínimo. Não está muito bom de ver, não, essa cor. Está uma cor mais escura. Pronto. Agora ficou um pouquinho melhor, né? Ou não? Ah, agora sim. Então, o preço sempre vai ser maior que o custo médio mínimo. Se o preço sempre for maior do que o custo médio mínimo, o que a gente vai ter? A gente vai ter que sempre o custo vai ser maior do que o que ele poderia ser. Ou seja, o que acontece se houver alguma coisa que force a empresa a aumentar a sua produção? Se houver, por exemplo, uma determinação do Estado de obrigar a empresa a aumentar a produção, o que é que ela vai fazer? Ela vai necessariamente diminuir seus custos. Né? Porque ela vai se aproximar disso aqui. Ela nunca vai chegar no custo médio mínimo. Por quê? Porque o princípio que eu estou dizendo é o quê? Que ela está nessa faixa azul. Essa faixa azul de custos é o quê? Os custos são sempre decrescentes. E sempre
o custo marginal está abaixo do custo médio. É isso que Sraffa chamou de monopólio natural. O que é monopólio natural? No monopólio natural, a tendência é o quê? Como o custo marginal está sempre abaixo do custo médio, a tendência é da gente ter apenas uma única empresa nesse mercado. É difícil entrar uma outra empresa, porque se a outra empresa entrar, ela vai fazer o quê? Ela vai praticar uma quantidade tão pequena que o custo dela vai ser absurdamente alto. E a empresa que já está estabelecida, como ela já tem um custo bem maior, ela vai cobrar esse preço equivalente a C2, a empresa entrante vai cobrar esse preço lá em cima, e ela vai quebrar. Sempre que uma empresa tender a entrar nesse mercado, ela vai tender a quebrar imediatamente depois. Por quê? Porque ela vai entrar nesse mercado produzindo uma quantidade pequena com relação a que já está no mercado. Ela vai cobrar um preço mais alto. Por quê? Porque é o preço que vai conseguir empatar com seus custos. Se ela cobrar um preço menor do que isso, ela vai ter prejuízo e quebra. E que se ela cobrar esse preço, ela também quebra. Por quê? Porque a outra empresa que já está estabelecida nesse mercado está produzindo uma quantidade maior e está praticando um preço menor. Então, é por isso que o Sraffa diz, ó, esse aqui é um sistema de monopólio natural. Naturalmente, só vai haver uma empresa produzindo. Porque qualquer outra empresa que tentar entrar nesse mercado, como ela terá custos muito altos, ela não poderá praticar os mesmos preços da empresa que já está nesse mercado há bastante tempo. Portanto, ela vai quebrar. Então, é um mercado cujo equilíbrio tende a ser com uma única empresa ofertando. Geralmente, os mercados que são considerados como monopólios naturais são os mercados, como por exemplo, energia elétrica, mercados que exigem redes, né? No passado, telefonia. Por quê? O que era que acontecia no passado com a energia elétrica? Você utilizava, por exemplo, uma usina elétrica, seja hidrelétrica, seja termoelétrica. Era necessário o quê? Investimento enorme para criar aquela usina e também investimentos enormes para linhas de transmissão, para transmitir energia por toda a cidade e por várias cidades diferentes. Então, esse custo era um custo fixo que era absurdamente alto, fazendo com que a empresa que entrasse nesse mercado tivesse que se deparar com custos altos demais, mesmo quando ela produzisse muito pouco. Aí, quando ela ia expandindo essas redes para abarcar mais pessoas, aí o que acontecia? Ela conseguia aumentar, aumentar aqui, está muito ruim isso aqui. Inicialmente, ela tinha custos muito altos e quantidade produzida pequena. Depois do tempo, o que acontecia? Ela diminuía os custos porque aumentava a quantidade. Então, ia diminuindo os custos e aumentando a quantidade cada vez mais, né? A ideia era o quê? Enquanto ela conseguisse diminuir seus custos, ela era capaz de aumentar a sua quantidade. E aí, o que acontece se entrassem mais empresas nesse mercado? A demanda total do mercado teria que ser dividida entre duas empresas. Então, ao invés de eu ter essa empresa aqui, esse preço, produzindo essa quantidade de Q2 e tendo esse custo C2, eu talvez tivesse que ter duas empresas, uma tendo esse custo alto, outra tendo esse custo um pouco mais baixo, mas a quantidade dessa com essa ia dar Q2. Então, cada vez que eu dividisse o mercado entre várias empresas, cada uma delas teria custos mais altos. Então, a ideia era o quê? Ter uma única empresa praticando custos mais baixos é melhor para a sociedade do que ter várias empresas, cada uma delas praticando custos muito altos aqui e produzindo cada uma delas uma quantidade muito pequena. Né? E tem inúmeras empresas aqui, cada uma delas com custos muito altos e com quantidades de produção pequena, é pior para a sociedade.
melhor é ter apenas uma única empresa, com custos mais baixos, praticando preços mais baixos e uma produção maior. Então, essa é a lógica do monopólio natural do Piero Sraffa. E o que é que o Chamberlain pegou? Ele começou a tirar uma série de conclusões, como a estrutura de mercado que ele descobriu era ineficiente. Ele começou a defender o fato de que talvez fosse necessária uma regulamentação para acabar com o sistema de concorrência monopolística. Só que o Chamberlain não foi capaz de ver o seguinte: o que acontece com o mercado que produz bens diferenciados, um é um Fusca, outro é uma Ferrari. Será que é melhor ter um mercado com essas características ou um mercado que produza todos os produtos iguais? A ideia básica é que o setor automobilístico mostrou que as preferências dos consumidores são algo muito forte, né? E, por exemplo, o fato de haver cores, formas, estilos, preços completamente diferentes faz com que os consumidores adquiram bem-estar do fato de consumir esses bens que têm características muito diferentes. A gente pode pensar isso a respeito, por exemplo, de celulares. Quando o iPhone foi lançado em 2007, era só um único modelo, né? Era uma novidade, muitas pessoas compraram o iPhone. Depois de um tempo, a própria empresa, a Apple, passou a fabricar vários modelos diferentes. Por quê? Ela fabricar só um modelo, os custos iam cair e ela poderia fabricar com maior eficiência econômica. Ao fabricar vários modelos, o que é que ela faz? Então, talvez aloque recursos de forma mais ineficiente. Por que a empresa, ao invés de fabricar só um modelo, fabrica vários? Utilidade do consumidor, né? Ao fabricar vários modelos, e nós não temos só uma única empresa que fabrica celulares, não existe só a Apple, existem várias outras empresas. Então, essa abundância de possibilidades eram, para o Chamberlain, um sinal de ineficiência de alocação de recursos. Entretanto, para o consumidor, isso aumenta a utilidade. Foi isso que o Chamberlain não foi capaz de vislumbrar, né? Produtos diferenciados aumentam a utilidade do consumidor porque dão ao consumidor uma liberdade de escolha. Ter um produto só pode diminuir bastante os custos, como aqui, né? Gerar esse tipo de coisa, mas compensação, sendo um só produto homogêneo, os consumidores não vão ter a oportunidade de escolher coisas diferentes, né? Então, essa é a principal contribuição do Chamberlain. E, como eu falei, do lado desse grande lago, né, que é o Oceano Atlântico, do outro lado, paradoxalmente, no mesmo ano, isso acontece, né, com alguma frequência da economia. A Revolução Marginalista ocorreu com Karl Menger e Stanley Jevons publicando artigos no mesmo ano, de 1871. E a John Robson também estava investigando questões bem semelhantes ao Chamberlain, também no mesmo ano, 1933, ela publicou esse livro. A gente viu na aula passada os trabalhos do Marshall, que foi professor da Chamberlain, da John Robson, né? O Chamberlain era americano. Foi professor da John Robson e ela também estava investigando a questão da competição que não era perfeita, né? O Chamberlain, ele investigou aquilo que ele chamou de concorrência monopolística. A John Robson investigou aquilo que ficou na literatura sendo conhecido como monopsônio. O que é um monopsônio?
O monopsônio é muito parecido com o monopólio, só que é como você visse o monopólio do outro lado do espelho, né? O que é um monopólio? No monopólio, a gente tem um produtor e inúmeros consumidores, né? E o monopsônio? Põe as coisas do outro lado do espelho. Inúmeros produtores e apenas um consumidor, né? A gente pode pensar muitas vezes nas compras governamentais como monopsônio. O governo é o único comprador em determinado mercado e pode haver vários produtores tentando vender para esse único comprador, né? E aí, como é que a gente vai analisar o monopsônio? A John Robson pensou uma forma de inverter as coisas de acordo com a análise que era feita do monopólio, né? O que a gente tem? No monopólio, a gente viu logo acima, né, quando a gente analisou concorrência monopolística, o que o monopólio ia fazer? O monopólio provavelmente ia cobrar esse preço aqui, ao invés de cobrar esse preço aqui, né? Ao invés de cobrar um preço igual à receita marginal, igual ao custo marginal, o preço seria maior do que a receita marginal e o custo marginal, olhando para a curva de demanda. Dependendo de como fosse a curva de demanda, o monopólio vai cobrar um preço maior do que o mercado competitivo. No monopsônio, onde eu só tenho um único comprador, se no monopólio, com um único vendedor, ele tem poder de barganha, ele cobra preços mais altos do que o mercado competitivo, no monopsônio, com um único comprador, o que o comprador vai fazer? Vai pressionar os preços lá para baixo, né? Então, o comprador ele vai forçar os preços para baixo do seu custo marginal, né? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai aumentar a sua utilidade forçando os preços para baixo. Então, vamos ver aqui, nessa tabelinha, o monopsonista ele tem uma escolha a fazer. Ele pode comprar unidades diferentes e ele também vai se deparar com preços diferentes, né? Certo? E aí, se ele comprar uma unidade a um preço de um, o custo para ele, comprador, vai ser 1. Se ele comprar 2 unidades ao preço de 2, esse vai ser o custo, 3 unidades a 3 e assim por diante, né? Certo? O que ele vai fazer? Vai tentar forçar o preço para baixo, né? E aqui é o quê? Aqui é o custo marginal de produção para os inúmeros produtores. Os custos marginais estão aumentando, né? E aqui a utilidade marginal. Então, o que é que vai acontecer? Vamos comparar o monopsônio com o mercado competitivo. Como é que seria feito o processo de tomada de decisão em um mercado competitivo? Em um mercado competitivo, o que a gente iguala? Em um mercado competitivo, a gente iguala preço, que é igual a receita marginal, que é igual a custo marginal. O que seria a receita marginal? A gente está chamando essa receita marginal de utilidade marginal, certo? Então, no mercado competitivo, a quantidade escolhida seria de 4 unidades. Por quê? É onde o preço se iguala à receita marginal, que aqui a gente está chamando de utilidade marginal, certo? E no monopsônio, quais são as características do monopsônio? O monopsônio, ele faz o quê? Ele olha a sua utilidade marginal e vai igualar o quê? Essa utilidade marginal ao custo marginal. Então, ele vai utilizar essa utilidade marginal dele e vai igualar o quê? Ao preço? Não, ele vai forçar o preço para baixo. Ele vai igualar o quê? Ao custo marginal.
Então, aqui ele tem o custo marginal de 5 e ele tem a utilidade marginal de 5. Então, ele iguala a utilidade marginal ao custo marginal. Ele não iguala a utilidade marginal ao preço. Por quê? Porque ele vai forçar o preço, ele vai barganhar preço. Ele pensa, eu sou o único comprador, quem não vender para mim não vende, então eu vou cobrar, só vou pagar a um preço abaixo do preço de mercado competitivo. Então, eu vou comprar só 3 unidades. Se esse mercado fosse competitivo, seriam vendido 4 unidades. Como esse mercado não é competitivo, há um monopsônio, a quantidade de unidades vendidas é só 3, por quê? É aqui que custo marginal se iguala à utilidade marginal do monopsonista. Né? Então, basicamente, o que acontece? Quando há um monopsônio, a quantidade de produção de venda é menor do que seria no mercado competitivo. Né? E aí? Ele consome menos e paga um preço menor. Como é que a gente vê a existência de monopsônios? O caso clássico é, por exemplo, uma pequena cidade que tem uma fábrica. As pessoas ou trabalham nessa fábrica ou ficam desempregadas. Isso significa o quê? Uma cidade pequena que tem um hospital. Quem for médico ou enfermeiro ou auxiliar de enfermagem, qualquer profissão ligada à área da saúde, ou trabalha nesse hospital ou tem que sair dessa região para trabalhar em outro local. Por quê? Há um monopsônio na contratação dessa mão de obra. Então, basicamente, o que a Joan Robson viu? Ela viu basicamente o seguinte, existe uma demanda por esse serviço. No mercado competitivo, a gente tinha o quê? Aqui seria o custo marginal e aqui o custo médio de oferecer esse serviço. Aqui seria o custo marginal. Vamos botar aqui os nomes. Custo marginal. Custo médio. Custo médio, custo marginal. Certo? Muito bem. E aqui, obviamente, D de demanda. Não precisa botar. A ideia básica é o quê? Num mercado competitivo, o que a gente faria? No mercado competitivo, a gente se depararia com o quê? Certo. No mercado competitivo, a gente pensaria onde é que a gente iguala a receita marginal a gente teria essa contratação de trabalhadores e esse seria o salário que seria pago. Né? Por quê? A gente iguala aqui a demanda por mão de obra à oferta de mão de obra. Né? Oferta de mão de obra à demanda por mão de obra, esse seria o salário. W dividido por Q. Esse seria o salário de equilíbrio. Né? Salário de equilíbrio. W sobre P. Muito bem. Só que a ideia básica é o quê? Essa empresa, ela não está no mercado competitivo. Ela está no mercado que é monopolizado, só que ela é a monopolista, ou seja, só ela que contrata. Então ela vai pensar o quê? Onde é que eu maximizo a minha utilidade? Seria isso aqui, ó. Utilidade marginal da empresa. Né? Essa curva aqui, a gente chamaria de utilidade marginal da empresa. A utilidade marginal da empresa seria isso aqui,
e aqui a gente chamou de custo médio, né? Apagado. Escrever de novo. Custo médio. Então, a empresa vai pensar, eu sou o único que contrato. Se as pessoas estão trabalhando para mim, estão desempregadas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou me aproveitar dessa vantagem, aqui a demanda, né? Vou me aproveitar dessa vantagem para quê? Para maximizar minha utilidade aqui. O que é que eu vou fazer? Ao invés de pagar esse salário aqui, eu vou igualar a minha curva de custo médio com a demanda aqui. O que eu vou fazer? Fazer isso aqui, ó. Opa, difícil, não é, correto? Vou fazer isso aqui. E aí, vou pagar esse salário maior do que o salário de equilíbrio? Não. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir que a minha utilidade vem até aqui, ó. Se eu contratar essa quantidade, a minha utilidade marginal vem até aqui. Só que eu não vou contratar as pessoas por esse salário, eu vou fazer o quê? Eu vou rebater a minha utilidade marginal aqui. O que está acontecendo aqui? Aqui é o custo médio. E aí é nesse custo médio que eu vou pagar meu salário. Ou seja, quem quiser trabalhar para mim, como eu sou monopolista na contratação, né? Quem quiser trabalhar para mim, vai fazer o quê? Vai ter que trabalhar por esse salário que eu vou pagar. Se não quiserem trabalhar para mim, ficam desempregados, então o que acontece? O salário que o monoopcionista paga acaba sendo menor do que o salário de equilíbrio em um mercado competitivo. Por quê? O monoopcionista resolve contratar menos pessoas do que seriam contratadas em um mercado competitivo. E aí o que acontece? Aí ela consegue isso aqui, né? Ela olha para a utilidade que ela tem e a utilidade marginal dela vai ser, na empresa monoopcionista, vai ser muito acima do salário que ela paga. O que seria isso aqui? Seria a utilidade marginal que ela teria ao contratar essa quantidade de profissionais, né? Então, a ideia básica da John Ops é o quê? Como há essa diferença tão grande, o que ocorre é que as empresas que são monoopcionistas, elas conseguem maximizar sua utilidade ao pagar o salário bem abaixo do salário do mercado. E aí foi que a John Robson pensou. Como o salário a ser pago nesse mercado acaba sendo menor que o salário no mercado competitivo, o ideal seria que não houvesse monoopções, né? Se não houvesse monoopções, o salário ia subir. E a John Robson pensou, como é que a gente resolve esse problema? Talvez a gente pode criar uma legislação para impor um salário mínimo. Dizer, olha, esse salário aqui, que é o salário de equilíbrio no mercado competitivo, seria o mínimo, né? É como você dizer, ó, igual salário mínimo. Pronto. Se o salário mínimo for igual ao salário de equilíbrio, então a empresa não pode diminuir esse salário para cá. John Robson defendeu esse ponto de vista, né? Obviamente, na época, boa parte dos países não tinha legislação de salário mínimo. E aí,
Para vocês terem uma ideia, a Alemanha só adotou uma lei de salário mínimo no ano de 2015, muito recente, né? Então, por que a John Robson recomendou salário mínimo, mas outros economistas a criticaram por causa disso? O próprio professor da John Robson, Alfred Marshall, a criticou por causa disso. O próprio Chamberlain, que criou a teoria da competição monopolística, a criticou por causa disso, pelo seguinte: aqui, quando ela está falando em salário mínimo, ela só está falando de um fator de produção, que é o quê? O fator trabalho. E quais são os fatores de produção que existem? Quando a gente olhar como a renda é paga na economia, o produto é igual à renda. Como é que a renda é paga na economia? Salários, mais juros, mais aluguéis, mais lucros. Ou seja, a gente tem que a John Robson só estava tratando disso aqui. E os outros fatores de produção? Como é que fica? Na verdade, é possível haver monopsônio de outros fatores de produção também, né? Não é apenas o trabalho que pode receber uma remuneração abaixo do seu produto marginal. Qual é o produto marginal aqui? A ideia básica é que o salário de equilíbrio é o quê? W sobre P, igual à produtividade marginal, né? Produtividade marginal do trabalho. O que acontece se a gente engessa o salário, criando um salário mínimo? A gente está dizendo é que existe uma produtividade marginal mínima do trabalho. E o que acontece com as pessoas que têm uma produtividade menor do que essa produtividade mínima? Elas não vão conseguir trabalhar, né? Ganhadores do Prêmio Nobel desse ano são exatamente economistas que trabalharam na metodologia, e um dos trabalhos empíricos que eles têm é exatamente sobre o salário mínimo, efeitos de salário mínimo. Então, a ideia que a John Robson recebeu, quando propôs esse salário mínimo, é o quê? As críticas que ela recebeu é que o salário mínimo ia fazer com que pessoas que não tivessem essa produtividade mínima ficassem permanentemente fora do mercado de trabalho. E aí o Chamberlain disse, não é só o trabalho que recebe uma remuneração abaixo do seu produto marginal no mercado de fatores, né? A gente tem outros fatores de produção. Imagine, por exemplo, uma cidadezinha isolada que tem vários pescadores e só tem uma única pessoa que vai com o caminhão para essa cidadezinha pegar o peixe. Esse comprador do peixe é um monopsonista, né? Então, esse produto que os pescadores vão vender para o único comprador, possivelmente vai ser a um preço abaixo do produto marginal dos pescadores, né? Os pescadores vão pescar vários peixes, mas vão vender a um produto abaixo do preço de equilíbrio, abaixo do seu produto marginal. Eles vão ter uma produtividade marginal alta, mas vão vender o peixe por um produto marginal baixo. E a mesma coisa em vários setores, né? Quando a China se torna um grande comprador de minério de ferro do mundo inteiro, os produtores de minério de ferro extraem minério de ferro debaixo da terra, no momento de vender à China, talvez paguem o preço do minério de ferro abaixo do seu produto marginal. E assim por diante, né? Em todos os outros setores, é possível haver uma remuneração abaixo do produto marginal se houver mercado com monopsônio. E aí, o que o Alfred Marshall, que tinha sido professor da John Robson, qual a crítica que ele fez a John Robson? Ele diz, olha, a John Robson está ignorando um fator que é essencial na economia,
que é o tempo, né? E aí essa crítica não foi apenas a John Robson, foi a uma série de outros autores, tanto clássicos quanto neoclássicos. Quando eles ignoram o fator tempo, é possível que suas teorias acabem se tornando extremamente limitadas. Talvez dois autores bem famosos que tiveram suas teorias completamente devastadas com a passagem do tempo, exatamente por ignorar esse fator tempo, são o Thomas Malthus, que escreveu uma teoria sobre a população, onde ele imaginava que a quantidade de alimentos produzidos não iam conseguir, a quantidade não ia conseguir acompanhar o crescimento populacional, e ele ignorou o fator tempo. O que o fator tempo fez? O fator tempo sofisticou os processos de produtividade no campo e fez com que o aumento da produtividade no plantio superasse muito o crescimento populacional. Então, ao ignorar o fator tempo, Thomas Malthus construiu uma teoria que ficou completamente devastada pela experiência empírica. Outro fator também, outro autor muito famoso, que ignorou o tempo, foi Marx, né? Karl Marx, ao imaginar que a taxa de lucro ia cair, gerando um colapso do sistema capitalista, ele ignorou aquilo que Schumpeter, que é um dos autores que a gente vai estudar nesse curso, Schumpeter mostrou o quê? O processo de inovação, o processo de criação de novas formas de produção, novas formas de organização de bens e serviços, novas formas, criação de novos mercados, criação de novos produtos, fazia com que, em determinados setores, a taxa de lucro explodisse e fosse muito alta, e esse lucro muito alto reavivava uma série de setores e que empresas novas surgiriam, empresas velhas iriam à falência, e o tempo é um processo extremamente dinâmico. Esse elemento extremamente dinâmico, que é o tempo, foi o que fez com que a teoria de Marx acabasse sendo uma teoria ao lado da teoria de Malthus, como uma teoria que não é capaz de explicar a realidade econômica. Então, vários autores, ao ignorarem o fator tempo, tiveram suas teorias devastadas pela experiência empírica, e a John Robson acabou sendo uma das teóricas que muito influente. Até hoje, há muita legislação trabalhista baseada nas teorias de John Robson, mas, paradoxalmente, os mercados de trabalho mais dinâmicos foram exatamente aqueles que não incorporaram as ideias da John Robson ao longo do século XX ou agora do século XXI. Né? O mercado de trabalho que apresenta menor taxa de desemprego e maior salário dos trabalhadores são exatamente esses que acabaram não adotando salários mínimos ou adotando uma legislação trabalhista muito leve, não uma legislação trabalhista como essa recomendada pela John Robson. Bem, e com isso a gente acaba a aula de hoje. Espero que vocês tenham feito um bom proveito dessa aula, e com isso a gente acaba a matéria para a nossa primeira avaliação parcial. Então, agora vocês já têm elementos suficientes para resolver toda a lista de exercícios e para estarem bem preparados para a nossa primeira AP da disciplina. É isso então. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma boa semana e até a próxima. Opa, tem que... Agora sim. Até a próxima.